Oi, gente, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Papo de Gente e Gestão. Para quem não conhece, o Papo de Gente e Gestão é um projeto da Pontutel em que a gente gera aqui conversas, papos sobre o mundo de RH, DP, o mundo corporativo em geral. Então, se você quiser continuar acompanhando o nosso Papo de Gente e Gestão, é só ficar ligado no nosso YouTube e também no Spotify. A gente está no nosso 4º episódio, o tema de hoje são as gerações no mercado de trabalho, mas a gente já teve o 1º, o 2º, o 3º, então se você quiser saber quais foram os temas, a gente tem a nossa lista no YouTube com todos os episódios e temos também no Spotify, para quem prefere escutar, né, enquanto faz alguma coisa, cola lá no nosso podcast do Papo de Gente e Gestão, que está no Spotify. Antes de chamar os nossos convidados queridos, que eles vão ser incríveis para esse papo de hoje, eu quero fazer um convite muito especial. Antes de fazer o convite, inclusive, estou vendo que tem gente te dando boa tarde aí no papo, no chat, né, do YouTube. Boa tarde para vocês. Me digam de onde vocês estão falando. Eu estou falando aqui de Fortaleza, Ceará. Bota aí no chat qual é a cidade que vocês estão falando, qual é o cargo de vocês. Eu vi que teve muita gente de RH que se inscreveu, mas teve gente de marketing também. Acho interessante como esse assunto uniu assim, vários setores da empresa. Então, vão colocando aí no chat quais são a área de vocês, qual a cidade que vocês estão. E quero fazer um convite a todos que estão chegando. A gente aqui da Pontutel, nós temos uma comunidade no WhatsApp que a gente fala sobre assuntos do RH, legislação, liderança, metodologias, e constantemente a gente está alimentando a nossa comunidade com conteúdo. Inclusive, o tema de hoje, quem escolheu foi a nossa comunidade. A gente colocou uma enquete lá com os assuntos que a gente achava interessante trazer para o próximo episódio, e um dos temas mais votados foi esse, das gerações no mercado de trabalho. Então, se você quiser opinar sobre o nosso próximo tema, o nosso próximo conteúdo, entra na comunidade. Tem o QR Code aqui na tela e também tem o link no chat, tá certo? Então, fiquem atentos, entrem na nossa comunidade, já tem mais novidade que está vindo por aí, então é importante que vocês estejam lá, conto com a presença de todos. Então, como vocês já sabem, né, se vocês estão aqui é porque vocês estão interessados no tema. O tema é gerações no mercado de trabalho, inovações para lidar com o mundo em transformação. Então, a gente trouxe 2 incríveis psicólogos por formação, mas eles atuam em áreas diferentes da empresa, então as perspectivas deles vão ser incríveis para o nosso papo de hoje. Vou chamá-los aqui, Lara, da Pontutel, e o Mário. Sejam todos bem-vindos. Oi, gente! Larinha, você pode começar se apresentando? Com certeza. É um prazer enorme estar aqui novamente. Fico muito feliz com esse convite. Então, como a Carlinha já falou, né, sou psicóloga por formação. Uma curiosidade que gosto de trazer é que eu sou amazonense. Então, amazonense, psicóloga de formação, pós-graduada em Psicologia Organizacional do Trabalho. Atualmente, eu atuo na frente de recrutamento e seleção dentro da Pontutel e treinamento e desenvolvimento também. Bom. Show, Lara, muito obrigada, seja bem-vindo. Você é quase convidada fixa, né, aqui do Papo de Gente de Gestão.
Então, Não é, agora mais, por menina? favor, se apresente para todos nós. Boa tarde a todo mundo, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu sou consultor, trabalho na Itália, sou psicólogo também, assim como a Lara. Tenho uma formação diferenciada, porque eu vim de um mercado para outro, tem muitos anos que eu trabalho no mercado, e atualmente eu trabalho na Itália atendendo alguns segmentos como saúde, empresas como do Grupo S, como Sebrae e outras empresas, mas sim muito voltado ao mercado de saúde. E tenho formação em análise transacional como minha especialização em psicologia, tenho conhecimento de formação em neurolinguística e outras formações. Acho que vamos somar bastante aqui, Lara. Muito obrigada, vocês dois, por virem. Então, a gente já pode entrar no nosso tema, né? Esse tema aqui está super em alta. Quem acompanha ali o LinkedIn é postagem direto sobre geração Z, geração Y, os milênios, sobre etarismo. Então, é um tema que ele, como um todo, se a gente for escolher cada tópicozinho que a gente vai abordar hoje, dá para fazer um novo webinar, né? Porque é um tema que dá para a gente discutir bastante. Então, eu já queria perguntar para vocês, né, qual é a importância que vocês veem na diversidade geracional no trabalho, né, no mundo corporativo? Se o Mário quiser começar respondendo. Prazer. Bom, eu acho que nós temos aqui presente um exemplo. Né? Eu vou usar as nomenclaturas que o mercado coloca, eu sou um baby boomers, e acho que a Lara é um grupo Z, é da categoria Z, né? Ou seja, nós estamos nos extremos das categorias, e interessante é que nós estamos juntos aqui, falando, se complementando sobre o mesmo assunto, ou seja, gerações que se complementam, gerações que podem abordar o mesmo assunto com vieses diferentes, nem certo, nem errado, só com vieses diferentes e muita coisa em comum, né? Tanto na formação quanto na visão desse processo e a importância que ele tem no processo. Então, eu acho que o mundo hoje, que está falando tanto nas gerações, que a gente separou elas em 4, mais ou menos, ele está começando a se habituar a trabalhar com isso dentro das empresas. Por que eu digo isso? Empresas de tamanho pequeno, ou médio porte ou maior, com certeza absoluta, terá dentro dela as 4 gerações. E tem que aprender a trabalhar com isso e utilizar os perfis de cada geração de acordo com a necessidade daquela empresa. Então é isso que, se o mercado souber fazer, vai ter um aproveitamento muito grande e uma complementaridade muito importante. Lara, por favor. Eu concordo com o que você trouxe, eu acredito muito no que essas diferenças geracionais também impulsionam em a gente, de fato, com formações acadêmicas muitas vezes parecidas, tudo mais, mas com visões de mundo diferente, faz com que a gente chegue a soluções de problemas realmente diferenciadas, trazendo muito mais inovação, trazendo uma solução que talvez a gente ainda não houvesse pensado. Então, o quanto isso acrescenta também no nosso dia a dia, na solução de problema, na tomada de decisão. Então, realmente é uma questão que, de fato, se as empresas souberem lidar, e hoje é a nossa realidade, né, de ter as 4 gerações dentro do mercado de trabalho, souber gerir, né, de fato, as pessoas, isso realmente tem muito a acrescentar. Obrigada, gente. É meio que isso, as gerações, elas se complementam, né? Não tem uma que é melhor, não tem uma que é pior, cada uma vai oferecer aquilo que ela pode, e a empresa saber aproveitar cada uma dessas características é fundamental para o crescimento dela. E já que a gente está falando das gerações, a geração essa, aquela e tal, vamos entender melhor o que é, né, cada uma dessas gerações, essas nomenclaturas que o pessoal traz, mas quais são as características assim que vocês conseguem ver nessas principais gerações que elas estão presentes? Aí eu vou falar os nomes só para o pessoal se situar. A gente vai trazer as 4: Baby Boomers, a geração X,
a geração Y ou os milênios e a geração Z. Aí eu queria que vocês trouxessem para a gente mais assim, um pouquinho das características delas no mercado de trabalho. Lara? Posso iniciar? Acho que vamos Claro. começar, então, de cima para baixo, né? Então, acho que a gente iniciando ali dos baby boomers, um conceito que eu vejo que é muito presente dentro da geração e que a gente entende isso no mercado e o quanto isso também soma no nosso dia a dia é a estabilidade, a busca pela estabilidade, né? Então, muita gente que iniciou ali como estagiário dentro de uma empresa, talvez seja a empresa onde vá se aposentar, né? Então, acho que essa é uma característica realmente que chama muita atenção, né? Que a gente realmente traz como característica primordial ali que realmente se destaca dentro da geração. E uma coisa que joga muito junto a isso também é o respeito à hierarquia, né? Então a gente sabe realmente que era uma geração que traz esse respeito mais não implícito, né? Traz realmente muito claro no seu dia a dia, na rotina, nas atividades do dia a dia. Então isso realmente fica tudo muito claro. Quer continuar, Mário? Eu vou trazer uma. Fale à vontade. Só um detalhe que eu esqueci de falar, que a idade, né? Que a gente falou assim, não, vamos trazer mais ou menos a faixa etária sem trazer necessariamente o ano que nasceu, né? Então, a geração dos baby boomers, eles são 60 mais. Mas o pessoal tem essa ideia assim, tem mais de 60 anos, está aposentado, não precisa mais trabalhar. Mas é uma geração, né, Mário, que tem muito para acrescentar ainda no mercado corporativo. Bora lá, Mário, dê aí a sua palavra. O que diferencia basicamente essas gerações, se você analisar o comportamento delas, é a tecnologia. A tecnologia foi um diferenciador desse processo, né? Nós saímos de um período de... falar aqui agora como psicólogo, né? De uma era de depressão para uma era de ansiedade. E ela foi caminhando devagarinho. Vamos falar da década de 40, de 50. Essas décadas trouxeram uma população em depressão. Por quê? Guerras, revoluções, etc, etc, etc. Doenças, dificuldades de cura, dificuldade de acesso à informação. Então, essa classe teve o que a gente chama de as pessoas que são oriundas da depressão. E hoje, se a gente der um pulo já para os Zs, a gente vai ver uma outra categoria, que é gente com ansiedade. Então, isso é um gap muito importante de extremos, que foi modificado pela tecnologia. Por que eu digo modificado pela tecnologia? Se a gente pegar ali o meio, X e Y, essas pessoas pegaram o início da internet e a grande utilização dela. O início da internet, o início do celular, ou seja, a geração Y pegou o início do celular, e a geração Z, ela já entrou com tudo isso implantado. E agora ainda recebe de presente a inteligência artificial. Então, é uma classe de pessoas que não é melhor nem pior, até porque a gente não pode comparar gerações, porque os momentos são diferentes. Os seres humanos são o mesmo, mas os momentos são diferentes. Mas é uma geração que tem ansiedade, é uma geração mais impaciente, como a Lara muito disse, é menos estável, né? Os estáveis, e agora está caminhando dos mais estáveis para os menos estáveis. Então, isso é um fator muito importante que as empresas têm que saber lidar muito bem com as gerações para que você possa estabelecer ocupações de perfil adequado a essas gerações. Ou seja, o perfil certo no lugar certo. Não adianta você querer colocar uma pessoa da geração Z em algo que seja demorado, repetitivo e que não tenha uma visão de futuro muito clara. Essas pessoas vão embora, vão sair do processo, porque ela não está ali para não ser desafiada. Ao contrário, ela quer desafio, 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 que é o que alimenta essa característica da ansiedade, que hoje são duas vertentes. Um era estável e o outro é ansioso.
Então, a estabilidade criava acomodações, se a gente fala de extremos, e a ansiedade gera impetuosidade, se a gente falar de extremos. Então, nós temos que observar extremos e cuidar dos extremos. Lara, por favor. Legal, Mari, é exatamente isso. Eu acho que só para complementar o que você falou, eu gosto muito desse termo porque, para mim, ele clareia muito a linha de raciocínio que é o mundo bunny, né? Então, a gente sai de um mundo que já era ansioso, já era incerto, e a gente entra no mundo que é frágil, mais ansioso, completamente não linear, muitas vezes incompreensível, né? Então, realmente, a quantidade de informação que a gente tem acesso a todo momento faz com que muitas vezes a gente se sinta muito mais ansioso. E só um fato que também acho legal a gente comentar antes da gente dar continuidade nos temas, é que não é porque a gente nasceu especificamente no ano e que ele fica dentro de uma categoria de geração que necessariamente você tem que estar incluído ali naquela geração, né? Então, acho que é interessante a gente falar isso também, para que ninguém se coloque dentro de uma caixinha que talvez não exista nesse momento, né? É importantíssimo o que você falou, porque dentro das gerações você tem segmentos. Né? Sim. Em todas elas você tem segmentos. Na minha geração tinham pessoas que não eram estáveis. Nessa geração hoje tem pessoas que não são ansiosas. Mas é uma característica. E eu gosto muito dessa ideia de tirar da caixa. Porque o mundo evolui. É que agora é que segmentamos ele em X, Y, Z, baby boomers. Mas essa história do mundo, se a gente pegar o mundo mais contemporâneo, da Revolução Industrial para cá, ele sofreu várias curvas. Só que agora é como se a gente estivesse dentro de uma senoide mais longa e agora a gente estivesse fazendo isso aqui. Muito mais rápido. As mudanças são muito mais rápidas. Mas elas existem da mesma forma. Né? E hoje tem uma palavra que eu deixo aqui para vocês buscarem, não vou abordá-la profundamente, que é o que o mercado fala muito hoje e toma cuidado com esse processo de ansiedade, que a palavra é infoxicação. Ou seja, uma intoxicação pela informação. Esse é o cuidado. Nós precisamos ter informações, mas nós temos que ter cuidado com nossos limites. E o ser humano continua um ser humano, não importa se ele tem 60, 30 ou 20. Então, cuidado com excessos. A gente tem que trabalhar isso e as empresas e o mercado têm que cuidar disso. Lara? Só puxando de um ponto que você falou, Mário, que eu acho interessante a gente trazer como característica também da geração Z, puxando da palavra limite, que hoje em dia a geração Z tem muito mais tendência a estabelecer limites, a estar onde de fato faz sentido com os limites impostos ali pelos seus desejos pessoais, pelos seus valores pessoais. Então, até isso a gente vê muito no recrutamento também, que é um pouco mais difícil a gente achar o fit cultural perfeito justamente por conta dos valores da empresa, né? Que os valores são inegociáveis, tanto os de uma empresa quanto os seus pessoais. Então, o fit cultural, na verdade, é quando eles se encaixam. Né? Então, justamente por conta de que a gente tem, de fato, estabelecendo limites de forma muito mais rígida, né? Assim, digamos, colocando de forma mais clara, então realmente eles ficam onde faz sentido, onde seus valores estão associados aos valores de onde eles estão, e isso é muito importante também, porque cada vez fica mais claro esse movimento. Então, essa é uma característica também muito forte da geração Z. Os propósitos, eles vão mudando, né, com o tempo, com as gerações, e aí isso se espelha muito, acaba se espelhando muito no mercado corporativo. E achei legal isso que o Mário falou, que dentro das gerações tem as segmentações, né, a gente vai vendo, eu sou do marketing, mas a gente acaba tendo que estudar, né, sobre essas gerações, as tendências, e eles dividem, né, a geração Z, tem os novos, tem os velhos, aí tem aqueles que estão no limbo, que eu acho que eu me encaixo no limbo entre milênio e geração Z, porque algumas coisas eu me identifico como milênio, outras coisas eu me identifico como geração Z, então eu estou ali naquele limite. Eu tenho a vantagem. Eu tenho a vantagem de dizer para vocês que eu tenho um pouquinho de todas elas. Tem um pouquinho. Teve uma pessoa nos comentários que falou: transito em todas, não sei se sou resiliente ou louco, mas é isso, você vai se adaptando. Nessa questão da adaptação também é importante, porque mostra
porque a pessoa vai se encaixando com o passar da tecnologia, não ficou ali preso com a tecnologia da sua geração. Então, a gente pode seguir para o próximo tópico, que a gente vai falar agora das mudanças, né? Como é que as mudanças do mercado de trabalho, ao longo desses anos, a gente já estava falando da tecnologia, elas impactaram as diferentes gerações. Que a gente passou um pouco ali sobre a inteligência artificial, mas eu queria que a gente adentrasse um pouco no assunto, né? Porque os baby boomers, quando eles estavam no mercado de trabalho, não tinham computadores. Foi chegando a tecnologia, né? Foi o curso de datilografia, aí depois vai chegando o computador, e tem gente que hoje as crianças já nascem com o celular e o tablet na mão. Então, como é que essa tecnologia, essas mudanças foram afetando as gerações e, obviamente, o mercado de trabalho? Se Larinha quiser começar. Não, essa eu vou pedir para o Mário explicar, porque ele tem uma explicação maravilhosa da pirâmide demográfica que eu quero que todo mundo saiba. Então, eu vou pedir para o Mário. Deixa eu pegar esse gancho. Obrigado, Lara, pelo gancho. Na verdade, o que está acontecendo hoje no mundo é que as pessoas não estão se apercebendo. A pirâmide demográfica era assim, era uma pirâmide, né? Ou seja, atualmente ela ainda é uma pirâmide. E o que está acontecendo com a evolução da humanidade? Essa pirâmide está se tornando um monolito, ou seja, um grande retângulo. Mas o que é isso que eu estou falando? É que antes a base da pirâmide, que ia de 0 a 18, 17, com a base maior, né? Ela tinha 60%, 70% da humanidade. Então, o mundo se preocupava em se preparar para essa população, que era a maior que ele tinha. O que nós estamos vendo agora, e é a propensão até 2060, é que isso se torne um retângulo, ou seja, de 0 a 4 vai ser a mesma quantidade de gente que de 70 a 90. Então, eu quero ver o pessoal classificar as gerações quando chegar lá em 2060, porque todas elas vão estar igualitárias. Não existirá mais uma base de um mundo jovem. Por que isso? Por uma explicação clara. As pessoas se juntam, criam famílias mais tarde, têm filhos mais tarde e duram menos. Desculpe, duram mais. Antigamente durava menos. Agora a geração de 70, 80 e que morria na década de 40, de 50 com 60 anos, agora a projeção de vida já ultrapassa 80 anos de idade. Ou seja, nascerá menos e durará mais. Então, quando a gente começa a falar dessas gerações, a gente também está preparado para esse futuro que está claro. E quem está, por exemplo, em 2030, vamos dizer assim, lançando um negócio para o futuro e achando que o público dele vai ser jovem, ele pode estar totalmente enganado. Porque a maioria do público que ele vai encontrar é de 30 a 90 anos. E essa é uma realidade muito forte hoje já na Europa. Ainda no Brasil, por ser um país jovem, vai demorar um pouco. Inclusive, a tendência do Brasil é não um retângulo, mas algo assim, retângulo até um certo ponto e um pouquinho mais bujudinho no meio. Porque a gente vai ter no Brasil uma ideia de crescimento e nós vamos ter uma população lá para até 2060 que vai variar muito de 30 a 60, 70 anos de idade. Essa pontinha aqui vai ser menor, porque aí, infelizmente, aqui a gente ainda tem uma longevidade menor do que os outros países. Então, mas vão continuar nascendo menos habitantes. Então, isso que a Lara passou para mim é uma chamada de seguinte: cuidado, o mundo vai ser esse aí. A gente está vendo um mundo hoje que não vai durar mais 30 anos. Ele vai mudar, ele vai ser o mundo igualitário. Então, a humanidade, a característica do ser humano vai ser buscar trabalho. Então, essas pessoas que vão ficar no mercado de trabalho de 18 a 70 vão ser 80% da população mundial. Então, você tem que ter emprego para essas pessoas todas. Então, a mudança da característica emprego, da empregabilidade, é total. Talvez, quem sabe no futuro, a gente não esteja mais falando de regimes de 40 horas semanais. Talvez a gente esteja falando de 20 horas semanais. Por quê? Porque eu preciso gerar emprego para todo mundo.
Talvez a gente esteja pendendo para uma situação que o mercado começa a falar agora, de em vez de ter 5 dias de úteis de trabalho, ter 4 dias de úteis de trabalho, mas pode acreditar que por trás disso há um preparo para a geração de emprego. Nós não temos oportunidade diminuída, não temos, mas nós vamos ter uma população estável, porque a população do mundo cresceu numa ascendente senoidal e vai crescer até 2030, 2040, e depois ela cresce devagarinho e vai até 2060. Então nós vamos ter pessoas maduras, pessoas que vão estar colaborando financeiramente para a humanidade, empregadas com muito mais volume do que hoje. Então, quando alguém me fala, a inteligência artificial vai tirar emprego, não. Ela precisa ser bem utilizada porque ela vai gerar emprego, da mesma maneira que alguém disse que a Revolução Industrial ia tirar emprego. E gerou muito mais emprego, porque fabricou mais rápido. E fabricando mais rápido, tem mais necessidade. Não sei, Lara, se eu atendi o seu gancho, mas era isso que eu gostaria de falar. Eu acho só para finalizar esse tópico, Carlinha, já está sendo chamada de revolução prateada. Vocês já ouviram esse termo? Né, que realmente todas essas mudanças vêm acontecendo e, de fato, daqui a um tempo não tão distante, né, não tão longe do que nós já estamos, de fato, a força de trabalho vai ser muito equiparada entre as gerações, né, e com certeza vai continuar existindo a dificuldade das gerações se comunicarem, enfim, de todas dentro da empresa, mas cada vez mais a tendência é que isso se dilua. Né, isso realmente é um fator muito positivo aí que eu consigo enxergar para os próximos anos também. Show. Gente, muito obrigada pela resposta. Estou contempladíssima. Eu disse que a explicação a do Mar era boa. Era, viu? E um detalhe, gente, ó, se durante a conversa for surgindo dúvidas, podem botar aí nos comentários que no final do nosso papo a gente vai responder, tá bom? Então, se a gente falar alguma coisa, algum termo e vocês não entenderem, bota aí nos comentários que no final a gente espelha aqui na tela e responde. Mas já que a gente estava falando, a Lara até falou ali dos desafios, né, um pouco. Eu lembro que na nossa conversa, quando a gente estava se preparando para o webinar, a gente até falou sobre como essas gerações mais novas, elas querem menos os cargos de liderança. E aí a gente vai entrando mais nessa questão dos desafios. Das gerações em si, de lidar com as gerações em si e também de integrar as diferentes gerações. E eu queria saber, entender melhor quais são esses desafios na perspectiva de vocês. Se o Mário quiser começar, aí depois a Larinha complementa. Tudo bem? Será um prazer. Quando a gente fala de integrar, de dificuldade de integrar, a gente aqui está fazendo uma integração. A dificuldade de integrar vem do respeito mútuo e do entendimento das gerações e entendimento dos perfis de cada indivíduo. As oportunidades, elas vão mudar, mas assim como os perfis também vão mudar. Então, se a gente entrar numa empresa hoje, você tem que não ver pela idade especificamente daquela pessoa, mas muito mais por aquilo que ela traz. E por que aquilo que ela traz? Por exemplo, a Lara é psicóloga, assim como eu. Mas, com certeza, ela teve uma formação muito diferente da minha. A denominação é a mesma, mas o modelo de formação é diferente. Então, a formação de um indivíduo que hoje tem 30 anos é diferente da formação minha quando eu tinha 30 anos. Então, nós não vamos falar de forma etária. Nós vamos falar de modelo de informação. Porque é isso que muda. Quem tinha 30 anos na minha geração teve um tipo de informação, biblioteca, as enciclopédias, Barça e etc. A pesquisa era feita de forma diferente. Então, nós assumimos modelos de aprendizagem diferentes. Nós aprendemos de uma forma diferente, mas aprendemos o mesmo. A Lara se formou em psicologia. Talvez a nossa carga de informações seja diferente, mas a denominação é a mesma, só que ela foi mais modernizada para atender o público atual. Então, quando a gente fala de integração,
eu tiro o aspecto da idade e coloco sobre modelo de aprendizagem. O modelo de aprendizagem é que diferencia a aplicabilidade daquele recurso ou daquela pessoa. Mara? Concordo 100% com o que você trouxe, Mário, e acho que outra dificuldade, outro desafio, na verdade, que a gente encontra é, por exemplo, na comunicação, justamente pela formação da pessoa, não acadêmica, mas formação social, enfim, onde que aquela pessoa cresceu, de que forma cresceu, quando cresceu, né? Então tem todo um contexto histórico, social que a gente precisa avaliar também. É óbvio que essa comunicação pode ser uma dificuldade, também isso não sendo regra, né? Enfim, então acho que é interessante a gente pensar nisso também, porque a gente fala muito hoje em dia de um trabalho multidisciplinar, de equipe e tudo mais, mas eu acho que entra aí, Mário, e aí, enfim, a gente pode até abordar um pouco mais sobre esse tópico depois, a sinergia, né? Então a gente fala muito sobre o trabalho em equipe, mas a partir do momento que a gente fala sobre um trabalho em sinergia, onde todos os times, né, seja da geração que for, atuando na frente que for, tem um objetivo em comum maior, né? Isso passa a fazer mais sentido. Óbvio que tem as barreiras tecnológicas, não só das gerações mais maduras, mas também da geração Z, porque não só a gente sabe, geração que já nasceu integrada com a tecnologia, mas a gente sabe que, às vezes, num conceito organizacional, a gente precisa de um pacote Office, né? A gente precisa do Excel mais avançado, e muitas vezes a tecnologia que a gente fala em relação à geração Z pode ser a rede social, pode ser um TikTok da vida ou algo do gênero, né? Enfim, e às vezes a gente precisa entender que talvez a geração Baby Boomer saiba mais de Excel do que a gente, que é uma geração, em tese, mais tecnológica. Né? Então a gente realmente precisa entender e, de novo, tirar todo mundo das caixinhas que às vezes a gente coloca só do nome. Então, realmente, eu acredito muito nessa sinergia entre os times, entre as gerações, em prol de um objetivo em comum, para que esses desafios eles sejam realmente mais diluídos durante os dias de trabalho. Novamente, e você falou uma coisa extremamente importante, que é a sinergia. E a sinergia a gente só consegue quando a gente conhece pessoas. Eu só consigo fazer sinergia com vocês porque a gente se conheceu. A gente conversou, a gente se interagiu, a gente se respeita, a gente sabe as limitações naturais, não só da idade, como do indivíduo, da geração desse indivíduo. E aqui a gente aproveita os ganchos conforme eles podem ser presos. Ou seja, quanto mais a gente se conhecer, e aí eu vou procurar falar de comportamento, quanto mais a gente entender o comportamento humano, independente da questão etária, nós vamos ter sinergia. Assim, é muito mais útil você falar sobre o que aquela pessoa pode dar naquele momento, naquele projeto ou para aquela empresa, ou pensar em quantos anos aquela pessoa possui. Isso você só vai ter sinergia se tiver uma coisa que é troca. Se não houver troca, não tem sinergia. E o que a Lara está falando, e falando muito bem, a questão da sinergia é troca. Se a gente não se respeitar e não criar entre nós troca, se a gente não entender as nossas vulnerabilidades, a gente não consegue avançar no entendimento. Porque eu tenho vulnerabilidades em função da minha idade, da minha geração, do meu histórico, do modelo de aprendizado que eu tive. Mas isso não me limita. Eu conheço isso e rompo essa barreira de medo, porque eu, conhecendo isso, eu não me sinto inseguro em nada, porque eu sei o quanto eu sou vulnerável. Então, isso é outro fator que me ajuda muito, e ajuda a Lara, ajuda a Carla, ajuda todos nós a fazermos essa palavra tão linda que é a sinergia, quando a gente se respeita. Perfeito, gente. E teve até o Oswaldo comentou aqui, a gente está falando sobre os desafios, né, essas barreiras, e ele comentou que ele tem 40 anos, se formou em Direito, Ciências Sociais e está no 4º período de Engenharia Civil, e ele está sofrendo um etarismo intelectual, e ele pediu para a gente, nos processos seletivos que ele vem participando,
e ele queria que a gente falasse um pouco sobre esse etarismo intelectual que acontece, infelizmente. Que eu acho que cabe no que a gente está falando aqui, né? Eu diria que a palavra etarismo já se fala por si só, né? Ou seja, você classificar pessoas por idade, você tem que saber o que você está usando como métrica para classificar. E, obviamente, se alguém olhar para mim e estiver procurando um maratonista, não vai achar. Usou a métrica errada, né? Agora, se alguém olhar para mim e procurar uma consultoria de alguma coisa, usou a métrica correta. Então, você não pode usar a mesma métrica para todos, senão você cai nos salvadores. Essas pessoas que fazem palestras para 1.000 pessoas, usando a mesma métrica, a mesma leitura, a mesma fala, como se todos fossem iguais. E não somos iguais. Então, se eu me referencio ao trabalho da Lara, eu não posso entrar com essa palavra etarismo, a terminação ismo já diz tudo, né? Então, sectarismo, etarismo, tudo isso é limitação de raciocínio, é limitação cultural, é preconceito. Isso tem que acabar, porque isso não faz o menor sentido. Né? Se você pegar países como a China, como o Japão, e você tentar encontrar isso, você não vai encontrar. Porque, tradicionalmente, para eles, a idade é conhecimento. E isso não me torna mais poderoso. Pelo contrário, me coloca em posições comuns a todos. E coloca a Lara na mesma posição comum a mim. Mas qual é a métrica que essas empresas estão usando? O que elas querem? Elas não podem botar todas as pessoas no mesmo balaio, né? Não dá para você pegar uma pessoa com uma formação cultural, histórica muito grande e colocá-la por uma função que uma pessoa vai exercer como primeira função e vai olhar aquilo como uma oportunidade muito grande e olhar para o futuro de maneira diferente do que eu olho para o futuro. As minhas âncoras de carreira são diferentes da Carla e da Lara. É simples. Nós estamos falando de âncora de carreira. O meu modelo de interesse de vida é diferente. Ou se respeita isso, ou se erra. Lara, por favor. O mundo, só antes da Maria complementar, mas o mundo vem nesse movimento que ele cobra cada vez mais das pessoas, cada vez mais produtividade, e cai naquilo que a gente comentou da ansiedade, né? Que aí cai tudo nas gerações mais novas, que elas ficam cada vez mais ansiosas e querem distância desses cargos de liderança, porque não querem essas responsabilidades, não querem essa pressão toda que o mercado acaba colocando. E acaba refletindo, sem querer, querendo, em todas as gerações, né? Perdão, Larinha, por interromper. Por favor. Não, imagina. Foi ótimo. Acho que só um ponto também que a gente pode considerar, falando até um pouco mais sobre o processo seletivo, que foi o comentário, né, que o nosso amigo trouxe, falando um pouco de processo seletivo, e como também o Mário trouxe muito bem, quanto mais padronizado a gente tem algo, mais a gente se afasta do humanizado. Né? Então, a gente acaba esquecendo, e isso para a gente aqui da Pontotel, falando um pouquinho da minha realidade hoje, é uma coisa que eu reforço muito e a gente fala muito no dia a dia, é de que a gente lida com pessoas, sabe? E isso eu deixo muito claro em todos os meus processos seletivos. A gente fala com pessoas, cada pessoa que eu entrevisto é uma história que eu estou conhecendo. Não é mais um número, não é, né, mais uma informação que entra ali na minha coordenação aqui, né, na minha gestão, não. É uma história que eu estou conhecendo. Então, quanto mais padronizado é algo, menos a gente lembra de humanizá-lo. Né? Então, realmente, a gente precisa olhar esse lado humanizado justamente para que a gente não esqueça de que a gente está lidando com pessoas a todo momento. E aí entra muito do que o Mário falou, né? Então, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso para que a gente não esqueça de pontos importantes no nosso dia a dia, né? Então,
para que a gente passe por cima de alguns preconceitos, a gente precisa, de fato, entender que a gente está lidando com uma pessoa, a gente precisa sair do que a gente não conhece, passar a conhecer, para que a gente consiga se distanciar, de fato, desse preconceito, né, de que vem, enfim, a gente sabe que existe na nossa sociedade. Gente, o nosso próximo tópico, a gente meio que já falou um pouco sobre ele, mas queria que a gente se aprofundasse, que é a questão de como é que a gente pode melhorar, quais são as formas que a gente pode melhorar e se adaptar nesse perfil diferente de gerações, nessa questão da integração no mercado de trabalho. Aí, como vocês têm essas perspectivas diferentes, queria que vocês respondessem para mim e para os nossos ouvintes participantes. Quem quer começar? Posso começar? Pode começar. Primordial saber, como a Lara fala muito bem, com quem você está falando e para quê. Porque você não pode fazer um processo seletivo achando que todos serão iguais. Então, dentro do comportamento, você fala muito sobre características comportamentais. Que eu posso ter as mesmas da Lara. Posso ter as mesmas da Carla. Posso ter as mesmas do Oswaldo, que fez a pergunta agora. Característica comportamental não tem nada a ver com idade. Então, se nós estamos avaliando o indivíduo por uma característica comportamental, a idade não é elemento. A idade pode passar a ser elemento se você está buscando alguma coisa que a formação de aprendizado daquela pessoa não se encaixa. E é natural que a minha formação de aprendizagem, o meu modelo de aprendizagem é diferente. Mas isso não é melhor nem pior. É diferente. As gerações são diferentes, o modelo de aprendizagem é diferente. Então, se você colocar num processo seletivo, eu, Lara, Carla, o Oswaldo, que falou agora com 40 anos de idade, você tem que olhar por que essas pessoas chegaram até aqui. Porque se elas chegaram até aqui, como a gente fala no jargão do mercado, as soft skills, as hard skills, elas te levam até a porta da oportunidade. Quem abre a porta é a soft skill. Eu vou até a oportunidade por um currículo. Quem abre a porta é a minha interação, é a minha empatia, é a maneira como eu retrato a minha maneira de agir. É isso. Isso independe do fator de idade. Não podemos ter etarismo nem com os mais velhos, nem com os mais jovens. Porque esse etarismo, ele também é para o mais jovem, tá? Porque você não sabe isso porque você é jovem. Não, esse assunto é para quem tem mais calo, né? Que se usa muito, né? Tem mais calo, tem mais cabelos brancos ou não tem cabelo. Esse etarismo funciona dos dois lados, gente. E ele veio pela falta de informação. Comportamento não tem idade. É isso. Empatia não tem idade. Conhecimento não tem idade. O que a gente pode falar é sobre modelo de absorção de comportamento, de conhecimento. Aí sim, eu cresci no modelo de aprendizagem diferente de vocês. Mas talvez eu cheguei no mesmo caminho de forma mais lenta, porque uma pessoa com a minha idade para frente, se eu pegar uma pessoa que nasceu hoje, 60 anos na frente, olha o mundo diferente que ela vai ter. Então é isso que diferencia um ser humano do outro. E muito bem falado, Lara. Ser humano não é recurso. Não é? Lara, à vontade. Exatamente. É exatamente isso, Mário. Concordo 100%. E eu acho que vale a pena a gente bater na tecla que você falou, e eu já falei isso em alguns outros webinars também que a gente participou aqui, né, Carlinha? De que a tecnologia ela é uma aliada. Né? Independente da geração que você faça parte, a tecnologia ela é uma aliada, seja pela flexibilização que ela traz para você, pela flexibilidade que ela traz para você, seja pela ajuda numa função que você pode otimizar ali. Então, realmente entender a tecnologia não como uma inimiga,
independente da sua geração, independente da idade que você tenha, realmente entender que a tecnologia pode auxiliar, fazer parte do seu dia a dia para que você otimize as suas funções. Acho que esse é um ponto que vale a pena também a gente voltar. E olha só que coisa curiosa. A geração X viu o homem ir para a Lua. A geração Z está vendo a inteligência artificial. Qual foi o impacto maior? Eu não sei. Você imagina para uma geração que é a geração X e viu o homem indo para a Lua. Viu uma transmissão da Lua para a Terra. O impacto disso foi violento. Hoje se fala de impacto inteligência artificial. Daqui a 10 anos, o impacto vai ser outro. Então, a capacidade de suportar impactos é que classifica o ser humano naquilo que se propõe. Então, se você está escolhendo uma pessoa que vai trabalhar num ambiente com muito senso de urgência, ele precisa ter capacidade de conviver no senso de urgência. Então, quando você fala de comportamento, você tem que trazer junto a isso uma análise comportamental que está completamente indiferente da idade. A resistência essa muda. A maneira de resistir muda, porque a experiência faz você conhecer mais obstáculos. Mas a velocidade também muda. E aí a outra geração tem mais velocidade. Então, se você trabalha em recrutamento e seleção hoje em dia, conselho, primeiro, saiba o que você quer. Primeiro, avalie que comportamento você está buscando. Para depois você falar de idade ou de modelo. Olha, uma pessoa que tem 63 anos de idade não interessa para essa vaga, porque eu quero essa vaga, pessoas com esse nível de busca, etc, 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 etc. Para essa vaga, eu preciso de uma pessoa com mais idade, porque eu preciso de uma coisa mais analítica, uma coisa mais pensada, etc. Que também, da minha geração, não existem Mários replicados. Existem muitos melhores que o Mário. E muitos outros que estão aí ainda na adolescência eterna. Então, quando a gente fala de idade, tem que tomar um cuidado muito grande. Tem jovens de 30 anos que são bilionários hoje em dia, que lidam com corporações absurdas. Tem jovens de 30 anos hoje que ainda está na adolescência, ainda dependem de conselhos de pai, de mãe, etc, etc. E são da mesma geração. São da mesma geração. Por isso que eu falei, as gerações também têm seus segmentos. A minha geração tem os meus segmentos, que foram para diversos caminhos. Então, como conselho, Carla, o que você está colocando analisem comportamento, averiguem antes de jogar para o mercado a sua busca aquilo que você quer. Depois você pensa em idade. Mas primeiro analisa muito bem o que você quer. Porque você vai lidar com seres humanos. Isso é muito importante, porque são diferenciados entre si. Não importa se tem 30, 60, 20, 18, 50, 40. São diferenciados entre si. Então, busque entender primeiro o que é o comportamento que você exige, ou o que é necessário para aquela oportunidade, para depois você passar por um processo de seleção. Lara sabe muito mais do que eu sobre o processo de seleção. Fica à vontade. Nossa, não, você falou super bem, Mário. E assim, eu acho que só para realmente complementar, para a gente trazer um insight também em relação a tudo que a gente vem vendo no mercado, né? Como o Oswaldo falou, dos preconceitos e tudo mais, falando de pessoa, dos seus propósitos, dos seus objetivos, a gente precisa pensar também numa palavra que é a resiliência, a abertura ao novo, né? A gente precisa olhar também por esse ângulo para que a gente consiga enxergar por outras perspectivas, de fato. Né? Então, entender que, de fato, uma pessoa, talvez com mais idade, traga uma maturidade maior para uma vaga que a gente precisa, uma oportunidade que a gente precisa de
tal característica. Então, a gente precisa, de fato, ir avaliando isso, de novo, não esquecendo que a gente fala de seres humanos, e lembrar da resiliência, do quanto precisa o candidato, quem está do outro lado na empresa, o quanto realmente os dois lados, e não só falando de recrutamento e seleção e de idade, mas falando num contexto geral mesmo, do quanto a gente precisa de resiliência e de ser aberto ao novo nas relações, nas interações sociais no geral. Então, acho que isso é importante a gente lembrar e trazer esse ponto também para esse momento. Pegando o gancho aí da resiliência, hoje o mercado, inclusive, já criou uma nova nomenclatura que é a antifragilidade, né? Que é a questão de você aprender com a resiliência. Ou seja, sim, não ser só resiliente, como você falou muito bem, mas aprender com a resiliência. Ao ir e vir. Vai além da resiliência, né? A diferença entre o músculo e a borracha. A borracha é resiliente, o músculo é antifrágil, ele aprende com o movimento. Então a resiliência é importantíssima, mas ela tem que ser somada a um aprendizado. Não adianta eu passar por... mas o Mário tem muito mais experiência de vida, lógico, eu tenho mais tempo de vida, mas será que eu aprendi com essa experiência de vida? Ou será que eu simplesmente passei por ela? Isso não depende da idade, depende daquilo que eu quero da vida. Isso pode ser diferente para mim, como outra pessoa da minha idade, completamente diferente. Então, você ceifar um processo de escolha pela idade é limitar recursos. É muito delicado. É muito delicado. Perfeito. Só complementando também, trazendo a minha visão, essa questão também de você saber se adaptar e ser flexível com as demandas de cada geração, com as demandas de cada pessoa, porque você fazer uma coisa fixa, né? Você pensar no cronograma fixo e querer que todo mundo se encaixe naquilo, não vai dar certo. Não vai dar certo para a empresa, não vai dar certo para o funcionário, no final todo mundo sai perdendo. Então, essa questão da flexibilidade também é importante nessa questão de se adaptar as diferentes gerações, que a gente já chegou aqui no final falando que não são gerações, são pessoas, né? Se adaptar com os diferentes tipos de pessoas. Então, eu queria que a gente continuasse nesse assunto e a gente afunilasse mais como é que a tecnologia de cada um de vocês, que vocês conhecem aí, elas podem ser uma aliada nessa adaptação dos diferentes gerações, diferentes pessoas. Mário falando um pouco sobre a Talent, a Larinha falando um pouco sobre a Pontel. Então, se o Mário quiser começar, será um prazer. Vai ficar muito feliz em saber como é que a tecnologia de vocês podem ajudar, né? A Talent é uma empresa que trabalha na estrutura comportamental. Ou seja, nós ajudamos empresas a não cometer os pecados que a gente falou aqui agora, que é olhar o indivíduo pelo comportamento do indivíduo. E não se ele é de uma cor ou de outra cor, ou da idade, a gente está analisando comportamento. E comportamento não varia se o indivíduo tem tanto anos ou menos anos, isso não vai variar. Então, a eTalent tem uma plataforma que auxilia as empresas no processo de seleção, utilizando o comportamento como balizador. E quando eu crio um cargo dentro do eixo comportamental, eu digo o seguinte: aquela pessoa, e a Carla entende muito bem disso, aquela pessoa tem um perfil comportamental muito adequado a essa função. E eu não falei de idade, nem gênero. Eu falei, aquela pessoa tem um comportamento muito adequado ao que eu quero. Então, a eTalent tem uma plataforma que ela é utilizada por seus clientes, onde você pode usar o comportamento como elemento tanto de seleção quanto de desenvolvimento. Porque a partir do momento que eu comparo o indivíduo a algo, eu vou encontrar gaps. Então, eu encontro... A Lara tem um gap de socialização, a Carla tem um gap de determinação, seja qual for o fator. Então, eu trabalho nos gaps. Para isso, você tem que olhar comportamento. E comportamento ajuda a botar a pessoa certa no lugar certo. Então, falando resumidamente, que eu quero dar o tempo também
a Lara, é isso. Nós olhamos comportamento como um elemento fundamental para selecionar pessoas e para desenvolver pessoas. Lara, por favor. Perfeito. Vamos lá. Então, a Ponto.tel é voltada à gestão de ponto eletrônico, não só ajudando no ponto eletrônico, mas em toda a questão de flexibilidade, que a gente sabe que de jornada, que a gente sabe que muitas vezes é, sim, muito necessário. Voltando até no ponto que a Carlinha falou, geracional mesmo, então a gente sabe que algumas vezes vai ser necessário um pouco mais de flexibilidade, facilita ali a conciliação entre a vida pessoal, profissional, oferece uma experiência extremamente digital e intuitiva, né? Então, já aborda outras gerações também que a gente estava falando, e de fato é muito acessível, né? Integra a tecnologia e facilita demais a gestão inclusiva, diversificada e uma relação muito transparente também a partir da tecnologia. Perfeito, gente. Muito obrigada. A gente está, infelizmente, chegando ao fim do nosso papo. A gente sabe que dava para render muito mais. As dúvidas a gente foi tirando ao decorrer, né? Acho que não surgiram outras dúvidas. Estava aqui de olho no chat, mas se você que está assistindo aí tiver alguma dúvida, quiser que a gente fale sobre mais alguma coisa, pode colocar no chat do YouTube ou então no LinkedIn, independente de onde você estiver ouvindo. Mas quero já agradecer de antemão a Lara, nossa recrutadora master aqui da Ponto.tel, ao Mário, que é consultor e do costume sucesso do cliente, né, Mário? Eu não sei o que é o... Success. É o sucesso do cliente. Pronto. Então, quero agradecer vocês dois por terem topado bater esse papo comigo, bater esse papo com a galera que está assistindo. Não sei se estão assistindo ao vivo, se estão assistindo ou escutando depois, mas foi muito rico, foi muito importante a gente discutir sobre esses assuntos. Ele não é um assunto datado, né? Se a gente for falar sobre ele daqui a 1 ano, 2 anos, vão surgir outros problemáticos, outros desafios. É um assunto que sempre vai se retroalimentando. Então, muito obrigada, Mário e Lara. Se vocês quiserem fazer as suas considerações finais, antes de eu fazer os meus avisos finais, fiquem à vontade. Eu agradeço a oportunidade e fico muito feliz da gente estar aqui brincando, né? Brincando de falar sobre isso, né? E novamente referenciando que tecnologia é algo que nos ajuda. Nós somos uma empresa de tecnologia voltada à análise comportamental. Vocês são uma empresa de tecnologia voltado à questão do ponto. É isso aí, gente. A tecnologia vai estar presente em tudo que a gente faz. E a gente vai ter que ser capaz de usá-la a nosso benefício. Essa é a grande diferença. Ser humano é medido por comportamento, e comportamento é a expressão da personalidade. É isso. Não tem idade. Comportamento expressa a sua personalidade. Comportamento é um fator de seleção e só existe em ser humano. Exatamente. Gente, muito obrigada também. Fico muito feliz pela oportunidade, pelo convite. Acho que uma síntese boa para a gente falar é que, para além de idades, para além de gerações, a gente fala sobre pessoas sempre, e seja em qualquer relação que nós estejamos. Então, acho que esse é o ponto crucial para que a gente consiga fazer um bom processo seletivo, que a gente consiga ter um bom relacionamento interdisciplinar entre as equipes, entre os times. Então, realmente, tenham sempre em mente que você pode ser cada vez mais empático, que você pode desenvolver cada vez mais a sua forma de se comunicar. A gente não foi feito para ficar sempre do jeito que a gente foi, né? Mas nós somos seres mutáveis, então isso é muito bom e sempre lembrar disso é muito importante também. Beleza? Beleza, muito obrigada, gente, mais uma vez. Reitero aqui aos ouvintes, aos participantes, quem quiser fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, só escanear o QR Code que está aqui em algum canto da tela, ou então clicar no link que vai ficar nos comentários.
Se você estiver escutando pelo Spotify, é só ir na descrição do episódio que o link vai estar lá. Então, outra coisa, e esquecendo aqui um aviso muito importante, se você se interessa por esse tipo de assunto, de RH, DP, de legislação, metodologias, os temas mais quentes do mundo corporativo, continue acompanhando a Pontel pelo blog da Pontel. A gente posta artigos lá diariamente, são 3 artigos por dia, aproximadamente, e também continuar acompanhando a Etality nas redes sociais, também no blog. Então, muito obrigado mais uma vez, Mário e Lara, e até a próxima, nosso próximo episódio do Papo de Gente e Gestão. Muito obrigado. Beijo, até mais, muito gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente.